Boa noite. O nosso tema já está visível aqui e vamos então refletir, porque às vezes a gente descobre que não faz o suficiente e com a ajuda do Pai queremos ser pessoas melhores e atuarmos melhor com essa vida que Ele nos dá. E assim então, eu vou começar dizendo que até pouco tempo admitia-se que o psiquismo humano começava a entrar em funcionamento no momento do nascimento do ser. Mas, através de estudos psicanalíticos, já se sabe que a realidade do ser vai além disso. E muitos relatos nos chegam referentes à vida também intrauterina. Constatou-se que não apenas o trauma do nascimento marca inconscientemente o indivíduo, mas o conteúdo psíquico dos envolvidos na gestação. Podemos dizer que, então, certamente a vida psíquica, ela não inicia no nascimento, porém já na vida intrauterina. Olha que bonito essas fotos. A visão, então, que se tinha de que o útero era um lugar silencioso, onde os ruídos externos não chegavam até o bebê e que o feto era um ser passivo, foi derrubada ante do desenvolvimento tanto da tecnologia quanto da psicanálise, da psicanalítica. E ainda dentro daquilo que nos convém hoje analisarmos, diríamos que com o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe também. Foi igualmente pelas experiências de regressão de memória, a chamada terapia de vivências passadas, que muito nos foi oferecido em termos para hoje ampliarmos a nossa visão, deixar ela menos estreita sobre o que acontece da vida dentro do útero e também sobre as nossas experiências pregressas. Neste livro, que já recebemos nesse mês na nossa casa, Gestação, Sublime e Intercâmbio, de Ricardo Bernardi, retiramos importantes informações sobre vários aspectos imprescindíveis para nós compreendermos o ser ou o espírito que vem reencarnar em nossa família e o quão importante é entendermos a totalidade daquilo que envolve a sua gestação e o seu nascimento. Explica-nos esse autor que na fase embrionária e fetal, mesmo não havendo desenvolvimento neurológico que permita ao cérebro registrar informações, o espírito, este sim, por meio da memória que chamamos de extracerebral, ele registra informações e experiências, sim, captadas pelo filtro materno. O feto escuta a voz materna e paterna e a sonoridade do mundo exterior que lhe chega, abafada, porém audível. Muito mais que isso, temos hoje a compreensão de que o feto sente a influência das emoções maternas. Os pensamentos de nível elevado, as ideias de paz, de fraternidade e amor ao próximo, ou outros valores éticos podem e devem ser utilizados para, desde então, reeducar aquele que chega ao nosso lar. Da mesma forma, os pensamentos destrutivos afetarão o bebê. Se o nível de angústia e ansiedade da gestante tiver intensidade muito elevada, ou mesmo se sofrer traumas emocionais e estresse, poderá isso desencadear grande sofrimento fetal, marcando o bebê profundamente. Apesar de não haver conexão direta
entre o sistema nervoso da mãe e do feto, emoções como ira, medo e ansiedade fazem com que o sistema nervoso autônomo da mãe libere certas substâncias químicas na corrente sanguínea. E esses sim alterarão a composição do sangue materno e por isso modificarão a bioquímica do ambiente intrauterino, onde está sendo feito o desenvolvimento desse ser, desse feto. Então, vejamos, né? O quanto perdemos em não nos darmos a devida importância a essa fase do reencarnante. Muito bem. Nós também sabemos, pelo Espiritismo, que se pode conversar com as nossas crianças encarnadas durante o sono delas, para talvez contar-lhes algo importante que elas não compreendem ainda, ou que não estão querendo assimilar enquanto despertas. E assim como se condiciona o espírito lhe falando diariamente no sono, os 9 meses de gravidez se constituem uma enorme oportunidade de imprimir condicionamentos educativos aos nossos futuros filhos. Este é outro livro que chegou para a nossa casa, né? E o autor, Américo Marques Canhoto, ele traz nesse seu mais recente livro, A Reforma Íntima Começa Antes do Berço. Ele traz também essa importância. Inclusive, é um livro que eu recomendo a todos nós, principalmente aos futuros pais, que todos nós poderemos ainda vir a ser um dia, se não mais nessa encarnação, em outra, né? Que viemos em várias oportunidades na carne para sermos pais. Portanto, eu recomendo esse livro porque também ele traça coordenadas para o bom aproveitamento e direcionamento tanto da nossa reforma íntima, né, quanto daqueles que temos responsabilidade por promover uma nova reforma, que são os nossos filhos. Diz o autor que um número muito grande de nós anda às voltas com a depressão, com a angústia existencial, com o estresse, o pânico e outras doenças que têm como pano de fundo, como diz o Américo, a pobreza ética e a falta de fé e conhecimento nas leis que regem a vida. Mesmo entre nós espíritas, boa parte não está se saindo tão bem quanto se esperaria para uma pessoa evangelizada segundo os princípios da doutrina espírita, que são bem claros e simples. Então, esse educador, Américo, ele é educador em saúde e medicina psicoespiritual. Ele traz muitos pontos interessantes, é uma leitura bem simples, imprescindível para todos nós. Diz ele ainda que essa falta de êxito com a reforma de que tanto almejamos denota que alguma coisa tem de ser mudada. E com certeza a falha não está na doutrina dos espíritos, mas talvez, sugere ele, na metodologia de ensino ou na sua forma de aplicação prática. Por exemplo, Américo chama atenção para o fato de que alguns incorporam formas arcaicas de traduzir a doutrina, com interpretações do tipo: os frutos da prática das diretrizes do Evangelho são para serem saboreados depois da morte. Não. Ou que a vida terrena é cheia de sofrimentos, dores e aflições para provar o espírito e para suas expiações. E está certo, nós vemos muito isso, porque a Terra é de provas e expiações, mas daí a que o espírito tem de aprender por meio do sofrimento, isso não. Isso é escolha nossa, sofrermos diante das nossas adversidades. Isso mais indica, fala o autor,
falta de capacidade de discernir. E passamos, inclusive, uma mensagem aos nossos filhos de que eles devem sofrer para aprender, quando não é preciso, pois se pode aprender pela prática de refazer as nossas atitudes, pelo desenvolvimento da capacidade de fazer a coisa certa. E isso nós aprendemos pela doutrina. Capacidade de ser mais caridoso, de perdoar, de amar, né? E de encarar as nossas dificuldades com mais alegria do que reclamações. Então, o autor ele sugere que às vezes também basta nós mudarmos o rótulo que damos às coisas, que falamos demais em problemas quando poderíamos nos referir às nossas dificuldades como lições, porque são isso que elas, para isso que elas servem, né? Para alguma coisa. E nesse sentido ele diz que a vontade de esforçar-se para aprender, em vez de para sofrer, é uma atitude mais inteligente do que a visão que faz apologia ao sofrimento. E com certeza o ganho em qualidade de vida que se pode proporcionar tanto à família quanto à criança e, consequentemente, à sociedade é muito compensador. Então, recomendo esse livro para todos nós. Então, voltando ao que o Espiritismo nos traz sobre a vida intrauterina, precisamos também saber que, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico do embrião, o espírito, que é um ser pré-existente, por esse fato ele traz um conteúdo psíquico para o útero. E que este conteúdo afetará o seu próprio desenvolvimento nesse período. Posto isso, precisamos entender também que a reencarnação é o resultado de um cuidadoso planejamento, elaborado e conduzido pelos espíritos superiores. E que, inclusive, na própria fecundação, há a seleção do espermatozoide mais apropriado para a experiência que aquele espírito precisa realizar na carne, no retorno à matéria. Espírito esse que é fruto desse projeto. Então, sabendo disso, nós vamos poder compreender aquilo que a moderna ciência já confirma, que não é o gameta masculino mais rápido, nem o gameta mais qualificado, nem o primeiro ao chegar ao óvulo feminino que rompe a sua membrana e o fertiliza, mas sim aquele que é energeticamente compatível. Ou seja, o que vem a ser isso, né? Energeticamente compatível com as determinadas características genéticas e hereditárias dele mesmo, necessárias ao aprendizado desse ser, que influenciará o desenvolvimento do seu próprio corpinho, do seu corpo biológico em formação. Então, já dissemos outras vezes, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A mãe e o pai são escolhidos para terem os genes, vamos supor, e as características apropriadas a servir de biologia àquele corpo que o espírito necessita. E ele vai manipular essas células, né? No momento da fecundação, a energia vital do espírito é que vai se acoplando a cada célula, multiplicando a partir do zigoto e dando-lhe vida e direcionamento no desenvolvimento do corpo físico desse feto, desse espírito, de acordo com as suas necessidades. Então, o pleno êxito da gestação, inclusive, vai depender não só da condição biológica favorável, mas especialmente do perfeito acoplamento e da aceitação do espírito ao processo. Porque muitas vezes, e nós vimos isso na literatura espírita, que o espírito se
se desencoraja, né? Ele acaba não aceitando. Se alguma, então, dessas condições não estiver a contento, poderá ocorrer o abortamento espontâneo. Outro fato a ser compreendido é que, durante essa etapa, o espírito fica, de certa forma, inconsciente, porque o órgão de manifestação dessa consciência é o cérebro, e este está em processo de formação. Mas, apesar disso, os fatos que ocorrem, as situações familiares, o estado psicológico da mãe, os estresses, as preocupações, tanto quanto as alegrias e o bem-estar, provocam, sim, profundas repercussões no espírito, podendo afetá-lo durante toda a vida, através dessa memória que chamamos de extracerebral. É uma memória que pertence ao perispírito, né? E da mesma forma, o estado psicológico do espírito que se liga ao embrião também provoca reflexos na mãe gestante. As alterações de humor, os desejos incoerentes e pensamentos conflitantes dela podem ser resultados da influência do espírito, que passa a atuar fluidicamente sobre a mãe, transformando-a, diz o autor do primeiro livro, transformando-a em uma espécie de médium dele. Então a mãe passa a interpretar muitas vezes o que o espírito sente. Podemos citar como exemplo, diz ele, a aversão repentina de algumas gestantes por seus maridos, que antes não existia, especialmente no início da gravidez. Então, em alguns casos, justifica-se essa atitude pela vinda de um espírito antagônico ao próprio pai, talvez, né? Que vem justamente para o reajustamento das animosidades. É importante lembrar que todos nós já tivemos muitas existências e cada uma delas deixou marcas profundas. Muitas são perceptíveis, né? A gente já sente essas vibrações, às vezes antagônicas ou difíceis. Assim como, por exemplo, também depois de nascido, o conhecimento inato que alguns filhos já apresentam. As experiências marcantes, os sentimentos que atordoam desde pouca idade, né? Tudo isso demonstra a imensa responsabilidade dos pais diante da alma que reencarna sobre os seus cuidados. E outro espírita, psiquiatra, estudioso, pesquisador, é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é pesquisador da mente humana através da ótica espírita e ele traz muitas informações e pesquisas importantes para também enriquecer o nosso entendimento. E uma das suas muitas exposições, ele vai justamente discutir sobre essa importância da interação gestante-bebê durante a vida intrauterina. Diz ele que, mesmo que o reencarnante não recorde conscientemente de toda a carga psíquica que ele traz, por quê? Porque nós passamos por um encolhimento, poderíamos dizer, da nossa memória integral nessa fase fetal, né? Mas que mesmo assim, essa carga psíquica, ela permeia as novas formações da mente, tanto a dele quanto a da mãe. O Dr. Sérgio ele vai usar o termo a consciência pré-conceptual para descrever essa carga psíquica que o espírito traz. E explicando ainda que poderíamos aproveitar muito melhor a fase intrauterina para já começarmos a reforma do nosso convidado. Por quê?
Porque muitas vezes se juntam duas pessoas ou mais até numa família, justamente com o propósito de se amarem hoje, coisa que elas não conseguiram fazer ontem. E vem com a dádiva do esquecimento, pois sem ele provavelmente não conseguiriam conviver, né? Porque já nutriram ódio um pelo outro antes. Mesmo assim, nós sentimos, então, nós temos que perceber os vestígios dessas animosidades a tempo, se estamos despertos a elas, né? Também o Carl Gustav Jung trouxe para a psicologia de que exatamente a criança não é como uma folha em branca onde se escreve nela uma história nova, né? Ela já vem, sim, com uma história escrita pelo seu próprio passado, os seus feitos. Isso significa que o feto traz tanto as marcas físicas que irão impressionar o seu novo corpinho, como as suas tendências, dificuldades e necessidades a serem sanadas nessa nova encarnação. E abrindo um parêntese, né, muitas vezes nós achamos que Deus é injusto, permitindo que uma criança nasça com um câncer, uma doença, uma deformidade qualquer, mas a questão é que o Espírito é que traz dos seus feitos e desfeitos essas enfermidades. Por algum motivo, e são vários motivos, né? E ele vem hoje, então, sanar certos equívocos que estão marcados no seu próprio perispírito e que precisam ser extirpados, muitas vezes, a nível corporal, físico hoje, ou a nível psíquico também. Portanto, nunca é que Deus quis assim. Não, Deus quer a nossa felicidade. Ele quer que nós fizemos a coisa certa para, diante das suas leis da vida, a gente colha momentos mais agradáveis do que desagradáveis. Tá? Então, são as leis da vida que são únicas. Não interessa se a gente acredita nelas ou não, elas estão atuando em nossas vidas, na vida de todos os filhos, né? Então, voltando ao feto, junto do psiquismo fetal, adicionam-se o psiquismo familiar. Assim, então, o feto precisa começar a sentir que é bem acolhido ao mundo. Ele necessita perceber vibrações e pensamentos de ser amado, de ser bem recebido, apesar das pregressas desavenças que possam existir entre os componentes desse novo grupo familiar. E que esses sentimentos de aceitação, de ser amado, de pertencer, diz o Dr. Sérgio Felipe, a qualquer um de nós, a qualquer pessoa, são essenciais. Né? E que a falta deles é o que representa os dramas do nosso dia a dia. Os dramas psicológicos de um ser humano giram todos em volta disso. Da aceitação do ser amado, de pertencer. Né? Freud disse essa frase aqui: em última análise, precisamos amar para não adoecer. E é exatamente isso que aprendemos no Evangelho de Jesus, né? Que a nossa essência é amar e ser amado. Pois bem, aí, muito importante é o fato ao qual o Dr. Sérgio Felipe nos chama a atenção, de que o cérebro humano é plástico. E a psicologia já diz também, o cérebro humano é plástico, ele obedece ao comando. E nós sabemos quem é que comanda. Sou eu, o espírito, dentro desse corpo, a comando do meu cérebro. Ou seja, de que ele tem a capacidade de ser moldado e transformado. E que essa plasticidade característica é mais acentuada quanto mais jovem seja o cérebro.
o que quer dizer isso, então? Que o cérebro, ele responde muito mais aos estímulos quanto mais jovem e primitivo for. Porque as células estão ainda em maior movimento, se moldando e assim mais influenciáveis pelas nossas emissões mentais e pelos nossos sentimentos. O Dr. Sérgio entende que por essa plasticidade do cérebro, que a aprendizagem seja muito maior dentro do útero do que depois fora dele. Ele diz que o que se aprende dentro do útero em 9 meses poderia ser comparável com 70 anos fora do útero. Já pensou? Não é o aprendizado cognitivo propriamente dito, mas aquele aprendizado de base que carregamos em nosso psiquismo e que sempre nos afetará, né? Sempre vai influenciar as nossas ações e reações no mundo. Então, esse raciocínio nos faz mais uma vez pensar que devemos valorizar muito mais a vida dentro do útero, que é um momento em que o bebê está bastante vulnerável tanto àquilo que é bom quanto àquilo que é ruim, que é o que então esses 2 livros que referenciei antes vão nos apontar. E foi curioso porque eu já estava montando essa exposição em cima do Sérgio Felipe, quando daí chegaram esses 2 livros então que só reforçaram mais ainda, parece que tínhamos que falar sobre isso, né? Então, que cercar a gravidez com boas vibrações, de um lar com uma estrutura emocional mais saudável, com sentimentos afetuosos, etc., terá altos reflexos no desenvolvimento da criatura. Muitos problemas que se apresentam de personalidade e doenças psíquicas poderiam, diz o Dr. Sérgio Felipe, nós deveríamos ter um pré-natal preventivo para trabalhar o ser já espiritual nessa fase. E como? A partir de vibrações construtivas, né? Inclusive evocando os assistentes espirituais da criança, diz ele. Por quê? Porque eles estão aí para auxiliarem e o espírito ainda está no limiar entre a vida espiritual e a vida terrena. Então, nós poderíamos utilizar muito mais esse auxílio dos espíritos benfeitores. Tratá-lo, então, como ser que necessita de respeito da mãe e o pai, em acolhê-lo e reeducá-lo, incutindo desde já valores novos, né? Onde todos nós nos beneficiaremos. Promovendo a humanização dos membros. Porque, como nos diz um expositor que eu gosto muito, Haroldo Dutra, nós ainda não somos humanos. Estamos em processo de humanização. É de se pensar, realmente nós não somos muito humanos, né? Para então, de forma bem simples, exemplificar muito desses conceitos, eu vou trazer agora na íntegra um depoimento relatado nesse outro livro aqui, que recomendo também, que ele já passou por essas 3 capas e hoje está nessa forma aqui, tá? Esse livro tem vários exemplos sobre as percepções de espíritos e é muito interessante. Mas lá do capítulo 13, chamado Experiências e Observações de uma Jovem Mãe, eu vou, assim como o autor do livro faz, ele relata o depoimento na íntegra, por achar muito importante os pormenores que a mãe traz, tá? Então, permitam-me que eu vou ler exatamente para o nosso enriquecimento. E diz a mãe assim: Rafael é um bebê muito calmo e bom. A primeira vez que conversei com ele foi quando descia do elevador do laboratório, onde fui buscar o resultado do meu exame que confirmava as suspeitas de que estava grávida. Disse-lhe que o amava desde aquele instante e que ele iria ser muito bem-vindo. Disse-lhe também que ele deveria ir se preparando para a vida na Terra, que não é muito boa
e não lhe daria muita felicidade, mas que, no que dependesse de mim, ele poderia contar comigo no que precisasse desde esse dia. Nunca mais deixamos de conversar. Converso com ele sobre tudo, tentando colocá-lo bem próximo da realidade da Terra. Às vezes me acho um tanto pequena, como se fosse um aluno ensaiando coisas simples a um professor superinteligente, mas continuo agindo assim, pois, ao menos, o imenso carinho com que tento lhe explicar as coisas da Terra, sei com certeza ele guardará em seu coração. Tentarei explicar o que escrevi acima, relatando a conversa que tive com ele nas vésperas do Natal, enquanto fazia alguns cartões. Disse-lhe, como se estivesse conversando com um adulto, que estávamos perto do dia em que os homens comemoram o nascimento do Mestre, que, infelizmente, muitos deles não se tocam de que estão comemorando isso. Criaram no mundo, disse a Rafael, o Papai Noel, que eu gostaria desde já que ele tomasse consciência de que não existe, apesar de ser ele o mais assediado e lembrado e comemorado com muita comida e bebida no Natal. Mas também expliquei-lhe que essa mentirinha infantil, o Papai Noel, era muito útil aos comerciantes e que muitas famílias viviam todo o resto do ano praticamente da renda do Papai Noel, que o Papai Noel fazia com que eles arrecadassem no mês de dezembro. E assim tem sido com tudo. Tento conversar com ele todo o tempo, mostrando-lhe que na Terra somos egoístas e não muito honestos, nem civilizados, mas em tudo e em todos devemos procurar e com certeza acharemos algo de bom e útil, e que a isto é que devemos dar importância. Olha só o discernimento dessa mãe, né? Porque é mais pura verdade. Bom, voltando. Quando Rafael ainda estava em formação dentro de mim, procurávamos, eu e minha mãe, fazer de seu enxoval tudo o que fosse possível, para não termos muitas despesas, mas principalmente pelo carinho que acho que os trabalhos manuais transmitem a quem os ofertamos. Sempre lhe dizia deste meu carinho e procurava fazê-lo participar dos meus afazeres. No Evangelho do Lar, sempre lhe foi transmitido muito amor e palavras de boas-vindas. Em 2 ocasiões, enquanto orava pensando nele, tive a nítida impressão de tê-lo sentado ao meu lado, com a mão sobre o meu ombro. Foi um tanto difícil imaginar que aquele ser ainda em formação dentro de mim, meu bebê, era aquele espírito tão adulto. Sobre a formação de seu corpinho, conversávamos tudo. Cada semana que iria começar era pesquisada e lida por nós com bastante atenção. Acompanhávamos assim a formação de cada órgão interno e cada parte externa desse corpinho, que hoje está aconchegado aos meus braços. É bastante maravilhoso. Alguns fatos se destacaram dos demais por serem curiosos, mas não posso provar nem me certificar de que não foram apenas coincidências. Antes de Rafael nascer, eu lhe disse muitas vezes que nós não tínhamos uma casa só nossa e que morávamos com outras pessoas e os outros não gostariam de ser incomodados com muito choro de bebê, pois eu já tive contato com bebês que choravam o dia todo e à noite também. Dizia-lhe sempre que ele deveria ser um bebê bonzinho e pedia-lhe que não chorasse muito, principalmente à noite. E Rafael é um bebê muito, muito bom. Posso mesmo afirmar que ele nunca acordou ninguém até hoje com seu choro. Ele praticamente não chora, chegando mesmo a impressionar quem convive com ele. Outro fato interessante ocorreu quando ele tinha ainda um mês e eu fiquei muito gripada, com a garganta inflamada.
Rafael, até então, havia dormido a noite toda em seu berço, somente alguns dias. Ele dormia e até hoje dorme comigo. Quando eu o colocava em seu berço, ele reclamava. E a reclamação acabava quando ele estava ao meu lado na cama. Até mesmo dormindo, e até hoje, ele sabe quando eu o coloco em seu berço. Mas eu não queria que Rafael se resfriasse também, por ser muito novinho. E então expliquei-lhe que iria colocá-lo em seu berço, mas ele deveria dormir lá a noite inteira, pois eu estava com febre e não queria transmitir a ele a inflamação que a causava. Ele dormiu a noite toda em seu berço e outras 2 noites também, até que melhorei e pude dormir com ele novamente. Mas, especialmente durante a primeira noite, ele não reclamou sequer uma vez. Outro fato deu-se dias depois deste, e ele ainda não tinha 2 meses. Foi a primeira vez que minha mãe deixou-me sozinha com ele, e confesso que eu chegava a ficar confusa com todas as tarefas a realizar. Foi assim que num desses dias eu tinha muita roupa para passar e Rafael estava um pouco enjoadinho, querendo ficar no colo o tempo todo e com dificuldade para dormir. Pedi então que ele dormisse durante algumas horas, somente para que eu pudesse passar suas roupinhas. Disse-lhe também que estava muito cansada e gostaria de acabar logo de passar as roupas para poder tomar um banho e dormir. Era de tarde e eu lhe pedi que dormisse até às 18 horas. Ele não só dormiu até a hora combinada, como esperou acordado e quietinho, e que eu terminasse tudo e tomasse meu banho para podermos deitar. E outro fato interessante ocorreu no dia 24 de dezembro, em casa dos meus sogros. Minha sogra pediu-me que ajudasse fazendo os embrulhos dos presentes de Natal. Os presentes eram muitos e o tempo pouco. Tinha somente um resto de manhã e à tarde. Coloquei então o Rafael na cama de minha sogra e peguei todos os presentes que tinha embrulhar, mostrei-os a Rafael e disse-lhe o quanto era importante que todos aqueles brinquedos de presentes estivessem embrulhados até o fim da tarde. Pedi a ele que me ajudasse, não precisando muito de mim, até que eu terminasse. Deitado ali na cama, Rafael ficou acordado, quietinho e chegou até a dormir, o que não ocorria normalmente sem que estivesse no meu colo. Dormiu bastante, mesmo com o barulho dos papéis de embrulho. Quando acordou, ficou calmo e quieto até que eu terminasse tudo. Esses são os fatos mais interessantes que registrei. Quando me lembro deles, fica no ar a dúvida. Seriam mesmo coincidências? Ou Rafael me entendia de verdade? Hoje sinto que não tenho também certeza em afirmar. Sinto que a cada dia que passa, mais e mais Rafael torna-se criança. Parece que os dias vão passando e lentamente a capacidade que ele tinha de me entender completamente vai aos pouquinhos diminuindo. Rafael completou 3 meses no dia 22 de janeiro. Assinado Alda. Então, meus irmãos, esse depoimento é lindíssimo, é verdadeiro. E eu pergunto, por que não fizemos também assim, como essa mãe, né? Em primeiro lugar, porque talvez até então não tivéssemos nos dado conta da importância e eficácia que poderia ser essa fase, né? Em segundo lugar, porque, puxa vida, isso dá trabalho, né? Mas trabalho é uma das leis da vida, né? Não deixamos por preguiça fugir esse momento e essa oportunidade. E terceiro, porque talvez a maioria de nós nos falta nos evangelizar a nós mesmos, né? Porque nós muitas vezes não sabemos como agir, como ser tolerante, como perdoar, como reconciliar. Então, todas essas coisas nós precisamos desenvolver para poder repassar também. E esse livro do A Reforma Íntima Começa Antes do Berço é um bom começo, dá umas boas dicas. Porque assim, então, diariamente, o Espírito poderá receber verdadeiros passes de amor por meio do diálogo,
que uma mãe pode e deve manter com seu filho. Porque ainda a sabedoria divina determinou pelas linhas evolutivas que é na infância que o espírito possa receber dos pais expressões mais superiores de boa conduta moral, sem reagir intensamente, né? Por ser justamente nesse período que vai desde a concepção, então a gente sabe hoje, até os 7 anos, a oportunidade que Deus nos dá de estimular novos impulsos evolutivos para esse espírito que chega a nós. E sim, Rafael entendia sua mãe, mas como ela mesma percebeu, né? Parece que quanto mais o tempo se passava, mais ele ia perdendo essa capacidade. E é assim. Então aproveitemos, meus irmãos, aproveitemos muito mais, porque Deus pede que a gente se instrua para que a gente possa melhorar. E arregaçamos então as mangas para o trabalho de abraçar a divina oportunidade que Deus nos dá em carregarmos e amarmos com toda a sabedoria os filhos que Ele confia a nós. Obrigado pela atenção.